Here's the world in its condition, there's the nation in its condition, there's the women in the condition, there's the man in the condition, there's the church in the condition, there's everything. Aqui está o mundo em sua condição, aí está a nação em sua condição, aí estão as mulheres na condição, aí estão os homens na condição, aí está a igreja na condição, aí está tudo. The elements, signs, flying saucers and everything in the skies and all kind of mysterious things, and the sea a roar and tidal waves, man's heart failing, fear, perplexity of time, distress between nations, the church falling away, and a man of sin rising up who opposed himself above all is called God, he that sitteth in the temple of God showing himself, oh my, and it's come to this nation. Os elementos, os sinais, discos voadores e tudo mais nos céus e todo tipo de coisas misteriosas, e o mar rugindo, ondas gigantescas, o coração do homem falhando, medo, perplexos do tempo, angústia entre as nações, a igreja apostatando, e o homem do pecado se levantando, que se mantém acima de tudo, que se chama Deus, aquele que se estabelece num templo de Deus mostrando-se. Oh, que coisa! E isso chegou a esta nação! And the church is organized, and all of them gathered together as harlots to the whore, and everything exactly in the way whoredom. What is it? Telling women they can cut their hair, telling women they can wear shorts, tell man that they can do this and they can do that, and the preachers they do this in the social gospel and things. Don't you see? It's committing adultery with the true word of God. E a igreja se organizou, e todas se reuniram como prostitutas com a meretriz, e tudo exatamente a maneira da prostituição. Prostituição, o que é? Dizer às mulheres que podem cortar o cabelo, dizer às mulheres que podem usar shorts, dizer aos homens que podem fazer isso e podem fazer aquilo, e os pregadores fazem isto, e o evangelho social e coisas tais, não estão vendo o que é cometer adultério com a verdadeira palavra de Deus? And God has sent us His true word, undenominational, no strings tied to it, and give us a pillar of fire, the Holy Ghost that's been with us now for 30 years, and everything that He's predicted and said come to pass exactly the way He said. E Deus nos enviou sua verdadeira palavra não denominacional, sem cordas amarradas a ela, e nos deu uma coluna de fogo, o Espírito Santo que tem estado conosco agora por 30 anos, e tudo o que ele predisse e disse aconteceu exatamente da maneira que ele disse. Bom dia, amados, preciosos irmãos em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Nesta manhã vamos ler na abertura São Mateus capítulo 22. Nós vamos ler a partir do 34. Muito conhecido esta escritura. O título é O Grande Mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então nós temos aqui uma frase de Martinho Lutero. Ele diz: quando o teu coração estiver firme em Cristo, então tu serás inimigo do pecado pelo amor, e não por medo do castigo. Ah, que maravilha! Quando o teu coração estiver com este amor de Deus tomando conta de você, então você não estará servindo a Deus por medo do castigo, do inferno. Você não deixará de beber, de fumar, de prostituir, de mentir, de roubar ou de tantas outras coisas que são atributos do pecado, com medo de ir para o inferno. Mas é porque o amor de Deus estará em teu coração. E esse grande mediador, Jesus Cristo, ele foi para o Calvário e morreu na presença de Deus e sofreu.
e foi lançado ao inferno porque ele era pecado. Fez nossos pecados cair sobre ele. E lá, sendo nosso carregador de fardo, levou nossos pecados ao Calvário e do Calvário ao inferno, e Deus o levantou no terceiro dia para a propiciação de nossos pecados. Então, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E nós estamos livremente perdoados. Deus nem mesmo sabe. Deus nem mesmo se lembra se alguma vez já pecamos. Porque os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento para nunca serem lembrados. Nunca mais. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, ele diz o seguinte, primeira carta, capítulo 2, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, esse Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. Então, quando nós nos submetemos e recebemos este amor de Deus em nossos corações, através do nosso arrependimento, nós nos aproximamos deste trono da graça, como diz São Paulo aos Hebreus capítulo 4, começando no verso 14, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, a ele, para que nós possamos alcançar graça, alcançar misericórdia e assim sermos ajudados em tempo oportuno. Deus é ilimitado. E nós, por sermos limitados, nós continuamos a lembrar porque não somos suficientes grandes, mas Ele é tão grande que Ele mesmo esquece que alguma vez pecamos. Nós somos filhos e filhas em Sua presença. E todas as coisas que Ele era, nós somos. Ele se tornou o meu pecado, para que eu, para que você, para que nós pudéssemos nos tornar sua justiça. Olha que responsabilidade. Para que nós pudéssemos nos tornar sua justiça. Quando nós nos tornamos a sua justiça. Quando nós nos tornamos a sua justiça. Não é de qualquer forma, não. É quando nós nos tornamos sua justiça. Então Deus não pode ver nenhum pecado em você, contanto que sua confissão seja em Cristo Jesus. Agora alguém pode dizer, mas se eu cresce numa coisa desta, eu passaria pelo vapor, eu pintaria o set, eu iria a todos os salões de baile, eu ficaria bêbado e tudo mais. Por quê? Você já está seguro em Cristo? Que diferença faz isto? Eu já estou salvo mesmo. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, isso mostra que você não possui isto. Se o amor de Deus alguma vez atingir o seu coração, na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto com o seu pecado. Isto é como você sabe que se tem o Espírito Santo. Não porque você pode gritar, clamar, falar em línguas, ou seja o que for, mas quando o pecado morre e você ressuscita em Jesus Cristo. Oh, o amor de Deus!
quão rico é, quão puro é. Viram aonde que o pecado está esquecido da mente de Deus? Tomemos São João, ou melhor, segunda carta de João, capítulo 4. Ou capítulo não tem, né? Só tem um capítulo. Versículos 4 ao 9. Amor fraternal. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Nós lemos na abertura, São Mateus 22, do 36 ao 40. O maior de todos os mandamentos. Não há um novo. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Se você é odiado, se você é desprezado, se você é menosprezado, se você é jogado de um lado, não tem problema. Agora, o problema com você, ele começa quando você deixa de amar. Ele começa quando você passa a guardar mágoas, a odiar, a não querer ver as pessoas. Ele começa quando você pensa que é melhor, maior do que as pessoas, que está no melhor caminho, que está numa melhor igreja, que está no melhor isto. Aí é quando você começa a se afastar de Deus. Porque o amor esfria no seu coração. E a consideração para com os demais seres humanos, ela vai acabando. E você então se torna uma pessoa presunçosa. Então é tempo de você acordar, pôr-se a orar, pôr-se a ler a Bíblia, a meditar e buscar de Deus o amor real, o amor verdadeiro. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes e andeis nele. Oh, mas que coisa maravilhosa é este amor de Deus. Agora, o que mostra que você tem o amor de Deus? Na mensagem, parado na brecha, o parágrafo 44, que nós acabamos de ler. O que mostra que você possui o amor de Deus? E o que mostra que você não possui? Quando você, então, deixa-se levar acostumar-se com o pecado e não ver maldade no pecado. Pensar, minha alma já está salva mesmo, então esse corpo vai para a sepultura mesmo. Eu posso fazer o que eu quiser, pular, ir para os salões de bailes, ficar bêbado, fazer isso, mais aquilo. Mas quando você pratica estas coisas, isso mostra que você não possui este amor. Porque se o amor de Deus alguma vez atingir o seu coração, na ternura de Jesus Cristo, você estaria tão enamorado dele que o mundo estaria morto como o seu pecado. Isto é como você sabe que se tem o Espírito Santo. Não porque você pode gritar, clamar, falar em línguas, ou seja o que for, mas quando o pecado, o desejo do pecado morre e você ressuscita em Jesus Cristo, o amor de Deus, quão rico é, quão puro é. Prossigamos mais 2 versículos. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão.
galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Vejam bem, nós estamos em direção à nossa pátria celestial. E Deus nos tem enviado a correção da sua palavra, a instrução da sua palavra, a sabedoria do alto, o entendimento do alto, para você compreender o tempo, a hora em que estamos vivendo, que tipo de doutrina está em seu coração. A doutrina da prevaricação? Mas você deve perseverar na doutrina de Cristo, para você ter tanto o Pai como o Filho. Então, meus amados e preciosos irmãos, não nos enganemos a nós mesmos. Não tentemos ao Senhor. Não adianta nós sairmos por aí e dizermos que pertencemos a tal igreja, seja ela a menor ou a maior. Isso não faz nenhuma diferença. O que faz a diferença é quando teu coração estiver firme em Cristo. O que faz a diferença é quando em teu coração tiver este amor de Cristo. Amando ao Senhor Deus, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amando ao teu próximo como a ti mesmos. Se não estiver nessa condição, examine. Vê o que passa por dentro de você. O que faz a diferença é isto. Quando o teu coração estiver firme em Cristo, então tu serás inimigo do pecado pelo amor a Deus. Pelo amor à sua palavra. Pelo amor a seus filhos. E não por medo do castigo do inferno. Preciosos irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. E que você que está enfermo possa alcançar a cura neste momento. Está com uma dor em seu corpo e você tem tomado analgésico e isso não tem feito nenhum efeito? Creia agora. Põe a sua mão na sua cabeça se ela está doendo, onde estiver a dor. E Deus está aí com você, te aliviando, curando. Tem uma cirurgia marcada e você está com medo de submeter a cirurgia, Deus pode te curar sem os médicos te cortarem. Mas se você estiver que submeter a cirurgia, Deus estará contigo ali, na sua viagem, nos seus negócios. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados para a honra e glória do nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia,
graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado, foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que eu possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.